Olá, olá! Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre o Past Continuous. Que ele é usado para indicar ações que estavam ocorrendo por um período de tempo no passado. São ações que aconteceram em um período de tempo no passado. Ela estava em andamento. Por exemplo, I was speaking. Eu estava falando. E essa estrutura ela é formada de sujeito mais o verbo to be no passado mais o verbo com ing. Tem uma aula sobre o verbo to be no passado, caso você precise revisar os conceitos. E aqui temos a nossa tabelinha do past continuous. Ela fica da seguinte forma: sujeito, verbo to be no passado, lembrando que was é para I, he, she e it, a mesma regrinha do verbo to be no passado, e o were é para we, you e they. Então, se eu quiser dizer, eu estava falando, I was speaking. Nós estávamos falando, we were speaking. Essa é a forma afirmativa do passado contínuo. Como que eu acrescento ing ao verbo? Que vocês viram que a estrutura é sujeito, was ou were, mais verbo com ing. Como que nós acrescentamos ing ao verbo? Existem algumas regrinhas básicas para nós acrescentarmos ing aos verbos. Por exemplo, a regra geral. Ing é o verbo, acabou. Visit, visiting. Agora, tem uma regrinha que se o verbo terminar com um só a gente tira esse e acrescenta ing. Por exemplo, dance. Dance é o verbo dançar, acabou com eu tiro a letra e acrescento ing. Essa regrinha não se aplica a esses dois verbos, tá bom? To be, to die. Eles são verbos irregulares, são diferentes. E agora, os verbos terminados em dois es, que aqui a gente fala que é só um, a gente bota a regrinha geral, que é o ing somente. Não tira nenhum Mais regrinhas para acrescentar ing. Primeiro não, a terceira já, desculpa aí. Verbos terminados em ie, muda o ie para y. Então, die, ie, tirei o ie, botei y e acrescentei o ing na minha palavra. E verbos de uma sílaba só ou oxítonos que são terminados em consoante, vogal, consoante, o que nós fazemos? Dobramos a última consoante e acrescentamos ing. Por exemplo, stop, consoante, vogal, consoante. Stopping, ing, acrescentei mais uma consoante e botei o ing. Essas são as mesmas regras que nós utilizamos para acrescentar ing no presente contínuo também, que tem uma aula só sobre presente contínuo. A regra do ing é a mesma para presente e passado, não faz diferença. Como fazemos a forma negativa? Fácil, a gente acrescenta só o not depois do verbo to be. Então, ficamos assim, sujeito mais to be no passado, que é o was, ou were, dependendo do sujeito, not mais verbo mais ing. E lembrando que was not pode ser escrito wasn't, e were not pode ser escrito weren't. E aqui temos a tabelinha da forma negativa. Was not para I, he, she, it. E were not para we, you e they. Speaking. Ok? E a forma interrogativa, o verbo vai para frente da frase. Were you speaking English? Were, que é o verbo to be, vem para antes do sujeito e o resto fica igual. Speak mais ing, speaking. E lembrando de colocar o ponto de interrogação, porque é uma pergunta. E aqui também a nossa tabelinha para o passado contínuo, forma interrogativa. Lembrando que o verbo fica no começo, depois a gente coloca o sujeito
e o verbo com ing. Assim, o super simples é a mesma estrutura do presente contínuo, tem uma aulinha também sobre isso. E caso você não se lembre qual verbo usa com qual sujeito, tem uma aula também sobre passado do verbo to be, que aí tem toda essa estrutura de colocar o verbo antes do sujeito, de colocar o was not ou wasn't. E é super simples, passado contínuo, tá aí para vocês poderem aproveitar a aula e fazer ótimos exercícios, ótimas tarefas. E avaliações também. Um abraço, fiquem com Deus.